Graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer aqui uma palavra sobre um tema bastante importante que fala sobre os benefícios do reconhecimento. Antes eu quero ler um versículo aqui que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 12, que diz assim: rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Bem, o que é o reconhecimento? O reconhecimento, ele é admitir, aceitar, confessar. É isso aí que é reconhecer. E a Bíblia está dizendo aqui que nós devemos reconhecer os irmãos que trabalham entre vós. Bem, qual será o benefício de você fazer um reconhecimento de algo, né? Você sabe que muitas vezes o orgulho, né, a vaidade, ela não permite que nós venhamos a reconhecer, às vezes, o trabalho de alguém, reconhecer a sua capacidade, né? Reconhecer que ele está dando um bom conselho. Então, eu acredito que o ser humano, ele não é muito de reconhecer as coisas não, né? Em muitos fatos da nossa vida, nós perdemos a bênção porque a gente não reconhece, né? Então, existem alguns exemplos dentro da Bíblia que eu quero usar, do benefício que trouxe para as pessoas quando eles admitiram algo na vida do outro, né? Algo de bom. Por exemplo, a Bíblia fala, né, que Faraó reconheceu o Espírito Santo de Deus na vida de José. José saiu da cadeia e foi apresentado a Faraó para trazer, né, decifrar lá um sonho que Faraó teve, revelar que sonho era aquele. Faraó sonhou e nem lembrava o que sonhou, então a pessoa tinha que lembrar e interpretar, e foi o que José fez. Depois que José fez isso, o próprio Faraó, um pagão, ele reconheceu Deus na vida de José. Interessante isso, né? Então, muitas vezes a gente não reconhece Deus na vida de alguém, né? Às vezes por uma inveja, por um ciúme, ou por uma vaidade, um orgulho qualquer. Mas o benefício de reconhecer o Espírito de Deus na vida de José foi benéfico para a nação toda, porque realmente tudo que José falou se cumpriu. Veio os 7 anos de fartura e depois veio os 7 anos de fome. E se Faraó não reconhecesse, né, Deus na vida de José, seria um fracasso, né? Então, viu como é que vale a pena a gente reconhecer as coisas, né? Davi também, ele, naquela perseguição terrível que ele passou pela pessoa do rei Saul, ele teve 2 oportunidades de acabar com aquele problema. Ele teve 2 oportunidades de matar o rei Saul, mas ele não se levantou contra o rei Saul, porque ele disse para os seus soldados, quando quiseram, essa é a chance, o Senhor colocou ele na nossa mão. Ao que Davi falou: não vou tocar no ungido do Senhor. Ele temeu, só em cortar lá um pedaço da roupa de Saul, ele já ficou, né, com medo. Ele porque não era medo de Saul, que Davi era um homem muito corajoso, né? Mas ele ficou temeroso porque sobre a vida daquele homem chamado Saul, rei de Israel, embora ele fosse um mau elemento ali, se tornou até inimigo de Deus, mas ele tinha sobre ele a unção de Deus, né? Davi pelo menos reconheceu isso e esperou o tempo certo. Ele podia matar Saul e fazer um complô ali e assumir o trono, mas ele não, ele reconheceu, né, que embora ele conhecesse que Saul era um invejoso, era um homem que estava desviado já há muito tempo, mas ele pensou, não, quem botou ele aqui foi Deus, então quem vai tirar é Deus, né? Ele reconheceu que Davi reconheceu que Saul era um ungido do Senhor, né? E respeitou essa unção. A pessoa, quando reconhece, respeita, né?
Então, outro detalhe na vida de Davi foi quando ele saiu para destruir a casa, né, de Abigail, seu esposo. Não levou em consideração aquilo que Davi tinha feito por ele, né? Protegia o rebanho dele, seus empregados. Então Davi mandou pedir algo a ele lá, e ele mandou dizer, né, o Nabal, que eu não sei lá quem é Davi, tem tanto fugitivo aí fugindo do seu senhor e tal. Então Davi tomou a decisão com os seus soldados de ir lá matar todo mundo, até criança, matar todo mundo. O homem se irou de uma tal maneira, ficou tão revoltado, que foi lá para destruir tudo, acabar com a fazenda. Mas aí Abigail, uma mulher sábia, inteligente, cheia da graça de Deus, né, se antecipou a Davi e se encontrou com ele no meio do caminho. Chegou lá, se humilhou, né, se humilhou diante de Davi e conversou com Davi, mostrando a ele que um dia ele ia herdar o trono, e se ele fizesse aquilo, quando ele herdasse o trono, aquilo que ele ia fazer naquele dia ia servir de uma mancha no seu reinado, porque ele estava se precipitando, né? Ele tinha que lutar, eram as guerras do Senhor, não as guerras dele. E ele, atentamente, humildemente, reconheceu que Abigail estava certa. Olha, naquela época, só com Deus no coração que uma pessoa reconheceria, né, uma atitude de uma mulher. Mas ela foi tão sábia, tão usada por Deus, que Davi não teve outro jeito. Ele teve que reconhecer que ela era uma mulher de Deus, que ela foi enviada ali para impedir dele fazer uma desgraça que depois ia, né, até atrapalhar o seu reinado, que ia ser uma mancha no reinado dele. Mas ele reconheceu, né? Então, há muitos detalhes, né, no Velho Testamento que mostram pessoas que reconheceram, né, aquilo que, na verdade, estava ali diante dos olhos deles. Então, quando nós reconhecemos, né, as pessoas, damos o devido valor, nós somos abençoados também. E Davi, por ter reconhecido isso, né, ele evitou uma catástrofe, ele evitou uma carnificina, e ele voltou para casa. E depois, no futuro, né, Nabal morreu, ele ainda ficou com a esposa dele, né? Ficou com tudo, ficou com a esposa, ficou com a fazenda também. Ele tinha centenas de homens com ele que precisava sustentar. Você imagina você sustentar 600 homens, só homens, 600, fora as esposas e aquela renca de filho, porque naquele tempo ninguém tomava pílula não, né? Ninguém tomava remédio para evitar filho não, era filho todo ano. Então você imagina a quantidade de gente que estava ali para se alimentar na responsabilidade de Davi. Mas ele reconheceu, por causa disso, depois eu tenho certeza que ele ficou dono da fazenda, né? Abigail ficou como dona, e ele casou com Abigail, né? Tomou posse. Por quê? Porque ele reconheceu ali que ela foi usada por Deus e não ficou envergonhado de obedecer à voz de uma mulher, que naquele tempo o machismo imperava, né? Bem, a rainha de Sabá, ela viajou milhares de quilômetros, né? E ela chegou até Salomão. E quando ela chegou lá, ela reconheceu a sabedoria de Salomão. E ela disse que o que ela ouviu não era nada em vista do que ela estava vendo com seus próprios olhos. Olha só, né? Ela não teve a soberba de negar nada, não foi orgulhosa. Pelo contrário, ela foi humilde de entender e aceitar e admitir a sabedoria de Salomão. Por causa disso, ela foi recompensada por causa disso. Ela passou um tempo ali só ouvindo a sabedoria de Salomão humildemente, e com certeza ela voltou para sua terra com a sua vida edificada, porque realmente o homem, só Jesus é que era maior do que Salomão em sabedoria, né? Jesus mesmo disse que ele era maior do que Salomão. Sabedoria, porque Jesus é a própria sabedoria divina, né? Bem,
Um outro reconhecimento aqui que trouxe bênção para a vida de uma pessoa foi o filho pródigo. O filho pródigo, ele reconheceu, né, o seu estado de miséria e reconheceu o amor do pai. Vocês conhecem a história do filho pródigo? Ele abandonou sua casa, pegou sua herança e foi embora viver a vida dele, né? Mas deu tudo errado, lógico, né? Saiu da direção, dá tudo errado. Qualquer pessoa que está bem, sai da direção, ele vai dar com os burros na água, né? Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Vocês conhecem a história onde ele chegou. Mas o importante é que o filho pródigo, ele reconheceu a sua miséria. Entendeu? Ele caiu em si e ficou pensando: quantos jornaleiros do meu pai agora estão sendo bem alimentados, tem uma cama para dormir, tem uma casa, tem família, tem o calor humano, e eu estou aqui, ó, no meio desse, dormindo com esses porcos, comendo com eles. Caiu em si. Eu vou voltar. Entendeu? Quando a pessoa cai em si, como filho pródigo, é aquele que reconhece a sua miséria. Nós reconhecemos as coisas boas nos outros, mas também, para nós conseguirmos alcançar as bênçãos de Deus quando erramos, nós precisamos reconhecer o nosso erro, nós precisamos reconhecer o nosso estado de miséria, de pecador, se arrepender e voltar para a casa do Pai. Foi isso que o filho pródigo fez. Se ele não reconhece o seu estado de miséria e fica no seu orgulho, ele ia morrer ali, no meio daqueles porcos. Nunca mais ele ia sair dali, porque ele só estava cada dia mais afundando. A Bíblia diz que ele não tinha nada que comer e ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Entendeu? Então, ele conseguiu se libertar porque ele reconhece que o seu estado de miséria não tinha jeito. Ele tinha que voltar para a casa do pai. E ele foi e o pai recebeu ele de volta, com toda alegria. Não questionou nada, né? É assim que Deus faz. Quando o desviado volta para a casa do Senhor, Jesus não questiona ele: por que você saiu? Você não devia ter saído, né? Não, você fica lá agora. Não, Deus não leva em conta, não. Ele quer que você volte, né? Se você que está me ouvindo aí, me vendo, você está afastado dos caminhos do Senhor, volta. Deus não vai ficar te questionando de nada, não. Ele quer que você volte. Está entendendo? Volte para a casa do Pai, porque o Pai vai te receber de braços abertos. Ele te ama, né? Bem, outro detalhe importante aqui do reconhecimento foi um dos malfeitores. Tinha dois malfeitores lá, um do lado direito e outro do esquerdo de Jesus, lá crucificado junto com ele. Um desses bandidos que estava preso lá, ladrão, ele começou a debochar de Jesus: poxa, salva-te mesmo e tal, tu não é o Filho de Deus, né? Mas teve outro que não agiu dessa maneira. Ele reconheceu duas coisas. Primeiro, ele reconheceu que ele era um ladrão mesmo, que ele merecia passar aquilo que ele estava passando. Olha só como é que o reconhecimento é importante. Ele reconheceu que ele merecia estar naquele lugar ali crucificado, porque realmente ele era ladrão. Mas também ele reconheceu que Jesus estava ali sem merecer. Jesus estava ali imerecidamente, sem merecer. Bem diferente do seu colega. Você está vendo a diferença daquele que reconhece as coisas, reconhece a realidade da coisa. Entendeu? Qual era a realidade? Ele estava ali porque merecia. Qual é a outra realidade? Jesus estava ali, mas não merecia, porque Jesus estava morrendo pelos nossos pecados, né? O próprio Pilatos lavou as mãos e falou: não vejo mal nenhum nesse homem. Está vendo? Ninguém tinha. Jesus morreu simplesmente porque ele tinha que morrer no nosso lugar, mas ele não devia nada, nem a Deus, nem aos homens, nem à justiça, nem a ninguém. Jesus não cometeu nenhum erro durante o seu tempo aqui na terra, né? Mas qual foi o resultado de quem reconheceu? Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha a bênção, olha o benefício de reconhecer, olha o benefício do reconhecimento.
Isso aqui é bom, isso aqui é importante. Ele reconheceu a divindade de Jesus, reconheceu o senhorio de Jesus, reconheceu o seu pecado e foi salvo, né? Bem, a mulher samaritana também, ela reconheceu, né, a divindade de Jesus, ela reconheceu o Messias. Quando ela perguntou, quem é, Senhor? Aí Jesus, sou eu que falo contigo. E a samaritana, por reconhecer Jesus, coisa que os judeus não faziam de jeito nenhum, coisa que os escribas, os fariseus, os saduceus, os herodianos, né, os sacerdotes lá em Israel, em Judá, não faziam, não reconheceram Jesus em hipótese alguma. Uma mulher samaritana estava vivendo no pecado, já estava acho que no 6º casamento, reconheceu Jesus e foi salva e se tornou uma grande missionária, só porque reconheceu, entendeu? Então, a Bíblia diz que muitos creram em Jesus, mas por causa da mordomia que eles tinham lá na sinagoga, para não ser expulso da sinagoga, eles não reconheciam Jesus publicamente como o Messias. Bem, o reconhecimento, irmãos, ele é a direção de Deus na nossa vida. Quando você reconhece as coisas, o Espírito Santo ele tem uma facilidade para dirigir a nossa vida, entendeu? Então, não reconhecer significa você ignorar, entendeu? Então, nós temos que aprender a reconhecer os dons dos nossos irmãos, reconhecer a sua capacidade, reconhecer, né, que cada um tem uma chamada. Nós temos que reconhecer essas coisas. Você vê que os homens de Deus, né, eu citei alguns aqui, mas são muitos, né, que reconheceram e muitos que não reconheceram. Você pega a Bíblia, dá uma examinada, você vê o fim dos que reconheceram e o fim daqueles que não reconheceram, o fim daqueles que ignoraram, entendeu? Quando as pessoas não reconhecem, eles ignoram. E quando ignora, perde a bênção. O ladrão que ignorou Jesus lá na cruz, morreu sem salvação. Ah, mas você não é Deus para julgar? Está na cara, né? E o que reconheceu Jesus, o benefício que ele teve, foi salvo. Teve a salvação eterna. Que nós venhamos a aprender a reconhecer aquilo que é necessário reconhecer na nossa vida. Deixar a vaidade, o orgulho do lado. E devemos reconhecer também a nossa chamada, né? Reconhecer aquilo que Deus tem nos dado. E para encerrar essa palavra, que nós venhamos a reconhecer que nós dependemos de Deus. O principal na nossa vida é esse. Que cada um de nós, como servos de Deus, devemos reconhecer aquelas pessoas com quem nós trabalhamos, como diz aqui na Bíblia, rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, né? E os que presidem sobre vós no Senhor e vos amoestam. Então nós temos que saber reconhecer a nossa liderança, saber reconhecer a nossa igreja, saber reconhecer a nossa família, entendeu? E quando nós reconhecemos, é uma bênção, nós somos beneficiados. Mas se você ignorar, já era, entendeu? Que nós venhamos a entender a necessidade do reconhecimento. Que Deus te abençoe, tá? Que Deus te guarde. E se esse vídeo serviu para você, que você venha aí dar um likezinho. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se aproveita aí e se inscreve, tá bom? E que Deus te abençoe, tá? Um abração.